Olá, peritos! Meu nome é Agenor Zamparoli e eu trabalho como perito judicial e assistente técnico nas horas vagas. Bom, seguindo o tema da série Quem pode ser um perito judicial? Hoje nós vamos falar sobre o artista visual. Isso mesmo, perito em artes visuais. Você já trabalhou como perito, sendo graduado em artes visuais? Exato, existe essa possibilidade e existe esse tipo de perito. Eu mesmo já trabalhei com um colega, não sei se posso citar o nome dele aqui, mas ele já trabalhou comigo em alguns casos. A gente já periciou, por exemplo, vídeos de maratonas, por exemplo. Imagina que você tem uma maratona, tá? Imagina só, que você tem uma maratona para se classificar como sargento da polícia militar. E aí você tinha que correr e voltar e de repente em, sei lá, 2 minutos tinha que atingir a meta. Você atingiu com 2 minutos e 5, portanto foi desclassificado. Então o que acontece? Você entra na justiça para rever aquele vídeo, porque tudo é gravado, né? E aí o perito em artes visuais é nomeado para analisar digitalmente aquele vídeo e identificar se foram mesmo 2 minutos e 5 segundos ou se talvez ele tenha conseguido passar com 1 minuto e 59 segundos e 58 centésimos, milésimos, sei lá. Então, o que você acha? O perito em artes visuais, ele é competente. Eu entendo que ele é competente para analisar essas questões. Ele tem graduação e nas matérias dele, ele enxerga, ele vê a matéria, por exemplo, de cinemas, de artes visuais, né? Como se diz, mídias digitais, né? E tudo mais. Então ele é competente para analisar isso aí. Lógico que ele também concorre com o perito em computação forense e perícia digital, tá? Se ele for, por exemplo, se tiver um perito em computação forense e mídia digital, pode ser que ele seja chamado em vez do artista visual. Mas isso tudo vai depender do cadastro ali. O juiz, eu acho que não vai nem julgar essa questão. Ele vai apertar o botão lá do sistema, o sistema vai nomear, vai aparecer um artista visual e ele vai simplesmente nomeá-lo e pedir a proposta de honorários, tá? Então o artista visual, ele pode ser perito tanto nessa questão de análise de evidências digitais, né, de mídias digitais, porque mídia digital, na questão de fotografia, imagens em geral, é de competência dele, né? Agora, por exemplo, se for dados digitais, aí já não é. Dados digitais já é de competência da computação forense, né? Do perito em computação forense. Mas ele pode também ter um outro concorrente, no caso, que é o perito em cinematografia, por exemplo, né? Alguém que é formado em cinema, que também tem competência, ao meu ver, de periciar mídias digitais. O perito em cinematografia, ele tem que saber entender, analisar a mídia, né, imagens em movimento, para montar o vídeo, para montar o filme, por exemplo, né, suas minisséries e tudo mais. Ele tem que ter esse conhecimento. E se ele tiver conhecimento de causa, se ele tiver proficiência na análise de vídeo, ele pode ser concorrente também do artista visual. Agora, o artista visual, ele também, ele não para por aí.
Ele não fica só na análise de imagens estáticas e imagem em movimento, tanto analógica quanto digital. Ele entra também nas questões das artes em geral. Como, por exemplo, eu comprei um quadro, de repente o quadro era falso. Paguei R$1 milhão e agora não é mais esse valor. Se o artista visual tiver proficiência nisso também, se ele tiver competência, ele tem. Agora, se ele tiver proficiência, se ele tiver conhecimento de causa sobre essa questão de avaliação em geral, né, ele pode avaliar a obra, tá? Nesse caso, eu não acho que o perito avaliador seja competente para isso. O perito avaliador, hoje em dia, ele tem competência geralmente é para imóveis e essas questões assim, né? Algo mais simples. Agora, algo como uma imagem que envolve questões de direitos autorais, né? Algo que seja específico de artistas, né? Por exemplo, foi produzido por um artista, nada melhor do que ser analisado por um artista visual. Então, o perito em artes visuais poderá periciar também artes em geral, quadros, estátuas, essas benfeitorias, essas artes criadas por outros artistas, né? Se ele tiver inteirado da valorização, da valoração desses bens, né? Se ele tiver inteirado e tiver proficiência na análise daquela arte para identificar se ela é verdadeira ou não, se tem os mesmos traços do artista em questão ou não, para determinar se é verdadeiro ou falso, ele pode periciar nessa questão. Então, o artista visual, ele pode ser um perito também e auxiliar na justiça, ganhar seu dinheiro voltado para essa arte da ciência forense, né? Então, você que não sabia disso, agora, se você é formado em artes visuais, procure seu tribunal, vá se cadastrar como perito judicial. Tem alguma dúvida, você gostaria de mais informações? Pode perguntar aqui embaixo, nas descrições do canal, ali nos questionamentos do canal. A gente entra em contato com você, a gente responde tudo. E se precisar de auxílio para entrar, para desenvolver, para se cadastrar, depois para enviar proposta de honorários, quando você for nomeado e tudo mais, a gente está aqui, a gente pode ajudar, entendeu? Nós temos essa missão. Uma das nossas missões aqui é auxiliar peritos novos na área da computação forense, desculpa, na área da ciência forense, tá? Inclusive, esse colega meu, ele é hoje perito em artes visuais, já fez alguns trabalhos, e eu auxiliei ele tanto na elaboração de propostas, no cadastro do tribunal, já auxiliei na elaboração do laudo. Lógico que ele entrou com o conhecimento dele, com o desenvolvimento do laudo dele, eu entrei com basicamente a formatação, ensinando ali as etapas da ciência da forense, da computação, da ciência dos aspectos forenses, né? Porque hoje você aprende na faculdade a fazer um trabalho, um TCC da vida ali, no formato básico, né? Por exemplo, você vai fazer um TCC com introdução, desenvolvimento e conclusão. Esse que é o básico que a gente aprende na faculdade. Mas para a área forense, você tem que envolver outros assuntos, por exemplo, envolver outros aspectos que no acadêmico você não pega, ou no acadêmico de nível graduação, né? Talvez na pós, no mestrado e no doutorado você pegue uma evolução de projeto melhor, mas na perícia forense você precisa garantir que tudo que você está entregando para a perícia, para os advogados, que tudo esteja nos conformes e que todos os aspectos foram tocados. Por exemplo, se você apresentou uma prova, você tem que apresentar como você coletou, como você examinou e como você analisou aquela prova.
Então, aquela análise que você fez, aquela coleta, exame, análise, foi pautada nos princípios da ciência, nos princípios do direito, você seguiu a cadeia de custódia corretamente, você sabe o que é a cadeia de custódia, primeiramente, aqueles métodos científicos utilizados são os mais utilizados pela sua classe, pelos seus pares. Então, tudo isso envolve a perícia forense, né? Não é simplesmente apresentar um parecer ou senão um documento igual você apresentou lá na faculdade, apresentava para os professores, eles deixavam passar. Na perícia forense não, se você deixar alguma brecha que não esteja exigida na lei, por exemplo, os advogados vão derrubar, né? Então você tem que fazer da forma correta. Então esse colega meu, eu auxiliei na elaboração do laudo, basicamente nessa formatação, né? Fulano, formatando assim, assim, assado, você descreveu a parte de coleta? Ah, não. Então vai lá e descreve assim, assim, assado, mais ou menos assim que você tem que fazer. E a parte de exame, você examinou aquela prova para ver se ela será aproveitada corretamente no seu laudo? Não, não fiz isso. Então abre um tópico ali, porque assim, uma das fases da perícia é você utilizar a metodologia dos demais. E hoje em dia, o entendimento majoritário dos peritos é que a gente trabalha com 3 fases: coleta, exame e apresentação. Coleta, exame, análise e apresentação, né? Tem gente que faz só coleta, exame e apresentação, tá? Na apresentação já está incluído a análise. Eu já trabalho com quatro níveis, né? Tem gente que trabalha com 5, mas são poucos, não são muitos. Eu prefiro trabalhar com esses 4 níveis aí que a maioria trabalha. Então você, formado em artes visuais, se tem interesse de trabalhar para a justiça, de ser um perito judicial, ou se não, de ser um perito extrajudicial, de ser um assistente técnico ajudando as partes, apresentando seus pareceres, respondendo os quesitos, contradizendo o perito judicial, entre em contato com a gente ensina você como fazer essa contraposição, ok? E se tiver dúvida, comenta aqui embaixo, deixa seu like, compartilha e aquelas coisas todas que a gente já sabe. Valeu, galera, grande abraço e até a próxima.